Olá, vídeo 5 de matemática básica. Vamos ver hoje nesse vídeo a adição e a subtração no conjunto dos números naturais. Mas vamos começar de uma maneira diferente? A sugestão é a seguinte, que eu vou passar para você. Vamos começar a adição justamente daquela parte que a maioria fala mal. A maioria detesta, que são justamente as propriedades da adição no conjunto dos números naturais. Agora, quando eu falo a maioria, vamos deixar uma coisa clara, estou me referindo àquelas pessoas que não gostam de matemática, mesmo porque ninguém é obrigado a gostar de matemática. Felizmente, não está na lei que as pessoas são obrigadas a gostar de matemática, né? As pessoas, eu não estou falando de país, que aí a coisa já muda de figura, né? Se você quiser que um país tenha desenvolvimento, progresso material, desenvolvimento tecnológico, não há como escapar. Mas vamos nos restringir às pessoas. As pessoas não são obrigadas a gostar de matemática. Mas algumas delas, olha que explicação interessante isso, o comportamento. Algumas dessas pessoas se veem obrigadas pelas circunstâncias a estudar matemática. Olha que loucura. Não gosto, detesto, mas sei lá, qualquer que seja o motivo, elas se veem obrigadas, eu tenho que estudar matemática. E aí o que elas fazem? Elas geralmente elegem o que estão mais próximos dela para falar mal, descer a porrada. Uma dessas coisas é justamente as propriedades da adição no conjunto dos números naturais. E aí é uma sugestão para você que me dá satisfação, a honra, junto com a responsabilidade também, de ver matemática básica comigo, vai aí para você uma sugestão. Não entra nesse caminho não. Poxa, é um caminho tão barato, mas tão barato e fácil, que perde a graça entrar nele e falar mal das propriedades. Vai não tem progresso. Como se diz aí, não tem futuro não, viu? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Analise e vai colocar para você as 4 propriedades da adição no conjunto dos números naturais. As 4. Depois eu vou retornar e vou fazer o seguinte. Olha qual vai ser minha estratégia aqui com você. Você está vendo essa soma aqui no quadro? Deixa eu contar a história dela. Essa soma apareceu numa questão do vestibular promovido pela FUVEST, o vestibular da USP, né? O enunciado é algo mais ou menos assim. Eu estou sem um livro, mas é algo mais ou menos assim, ó. Qual a soma dos 10 primeiros números naturais ímpares? Estão aqui os 10 primeiros números naturais ímpares. Aí o que é que eu vou fazer depois que a Annelise colocar para você as propriedades? Eu vou mostrar que elas podem ser tudo as propriedades, menos monumentos à inutilidade. Eu vou resolver isso aqui de uma maneira que você, enquanto iniciante, provavelmente não conhece. Essa maneira vai ser muitíssimo mais rápido do que você ir somando isso aqui um por um. Aí você pode argumentar, peraí, para um pouquinho, mas poxa, são 10 números. Isso aqui eu somo, me dê 10 segundos que eu somo isso daqui. É muito fácil isso. Tem necessidade técnica? Se seu argumento for esse, ele tem validade até um certo ponto. Daí em diante eu faço ele desabar. E é muito fácil fazer ele desabar. Basta eu aumentar o número de parcelas consideravelmente. Basta fazer isso. Tem uma questão aí, a questão R22 do módulo de números naturais, uma questão de concurso público, tá bom? Diga-se de passagem, que pede a soma, qual o valor da soma dos 100 primeiros números naturais, dos 100 primeiros, diferente de 0, é claro. Qual o valor da soma? Ou seja, a pessoa quer que você diga quanto vale 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, reticências, mais 96, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Quer dizer, essa aqui você faz em 10 segundos. Essa outra aí, da soma dos 100 primeiros números naturais, você não faz em 10 segundos. No braço, assim, um por um, é humanamente impossível. Não há como você fazer. No mínimo 1 hora aí. No mínimo 1 hora para você fazer esse cálculo. Então é justamente isso que eu vou fazer.
vou resolver, vou mostrar para você que por trás da técnica que eu vou lhe mostrar, das 3 justificativas, por trás dessa técnica tem 3 justificativas, sendo que dessas 3, 2 são justamente as 2 propriedades que a Annelise irá colocar para você. A propriedade 2 e a propriedade 1. Captou aí, né? Vamos lá. Propriedade comutativa e a propriedade associativa. A segunda e a terceira, respectivamente. Mas antes de mostrar para você, deixa eu fazer um comentário e de uma certa forma dar o braço a torcer, né? Eu vou dar um braço a torcer aqui agora, realmente. E eu falo mal, tanto mal, e com motivos para falar, motivos mesmo da pós-neomoderníssima pedagogia. Mas eu tenho que admitir que realmente essas propriedades, da maneira como elas são colocadas em quase todos os livros didáticos, realmente elas são apresentadas assim de uma maneira bem árida, bem seca mesmo, de uma secura terrível, bem monótonas mesmo, eu admito realmente. E para piorar a situação, como se já não bastasse essa coisa desagradável da aridez, da monotonia, da secura, para piorar, você tem, infelizmente, a maioria dos professores não ajudam em nada. Eu estou dizendo a maioria, não é a totalidade. Eles poderiam muito bem pegar alguns exemplos e jogar uma espécie de um tempero aqui em cima, um sazon, para pegar o garoto, a garota de 12, 11, 13 anos, não sei, e mostrar como é importante aprender as propriedades. Então vamos fazer o seguinte, vamos jogar um tempero aqui. Você está vendo essas coisas aqui? A comutativa e a associativa. Essas duas, juntos, é claro, com o fato disso aqui ser uma progressão aritmética, que eu não vou entrar em detalhes, mas na aula uma progressão aritmética, essas duas aqui é que vão, de uma certa forma, justificar a técnica que eu vou apresentar. O que é que a propriedade associativa, a comutativa, fala para você? Que você pode trocar de posição duas parcelas que a soma não se altera. Aparentemente uma coisa que não leva muito, né? Vamos lá. A associativa diz o seguinte, ó, você está vendo aqui, 3 parcelas, pode ser mais do que 3 ou mais. Eu posso associar essas duas parcelas, preste muita atenção, porque depois eu vou aplicar tudo aqui. Eu posso associar essas duas parcelas em primeiro lugar, tá aí a colocação de um sinal de associação, e depois de somar A com B, eu pego o resultado e somo com C. A matemática diz que você pode fazer então, ó, primeiro associando B com C, e depois de somar B com C, você soma com A. Tá combinado? Então o que é que nós vamos fazer? Olha só, eu vou pegar essas duas propriedades, a comutativa e a associativa, e vamos aplicar aqui para resolver isso aqui de uma maneira muitíssimo mais rápida. Dá uma olhada nesse primeiro número, ou na primeira parcela, se você quiser assim chamar, tá bom? Some com a última parcela. Mas peraí, você pode fazer isso aí? Peraí, pode fazer isso? Posso, é isso que eu estava tentando lhe dizer.
as propriedades comutativa e associativa me permitem fazer isso. Eu posso muito bem associar o 1 com qualquer uma dessas parcelas. Eu não sou obrigado. Eu posso somar com 3, mas eu não sou obrigado a somar com 3. Eu posso pegar o número 1 e somar com 5, pegar o número 1 e somar com 7, com 9, com 11, com 13, com 15, com 17 ou com 19. Ora, já que a propriedade associativa permite eu fazer isso, eu olho para a soma, analiso e vejo uma curiosa característica dela. Pegue a primeira parcela e some com a última parcela. 20. Pegue a segunda parcela e some com a penúltima parcela. 3 mais 17. 20. Pegue essa terceira parcela e some com a antepenúltima. 5 mais 15. 20. Pegue essa daqui, a quarta parcela, e some com a sétima. 7 mais 13. Quanto é que isso dá? 20. E por fim, pegue a quinta com a sexta parcela. 9 mais 11. 20. Olha só que coisa interessante. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Veja você que o número 20 apareceu 5 vezes. A parcela 20 aparece 5 vezes. Logo, o que é que eu tenho? Isso aqui é o mesmo que eu fazer 5 vezes 20. Apesar de eu não ter entrado ainda na multiplicação, mas você, de sua experiência com a vida, você sabe que 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, isso é 5 vezes 20. E quanto é 5 vezes 20? 100. Olha, pode parar. Tá aí uma pausa aí na exibição do vídeo. Pode somar isso daí que você vai ver que realmente vai dar o número 100. Claro. Olha aí você. Desconte aí agora. Por favor, eu vou pedir um pouquinho aí agora de honestidade da sua parte. Desconte aí. O tempo que eu levei explicando, não confunda as coisas em achar que a técnica é demorada. Eu demorei para explicar para você. Mas a técnica é muitíssimo mais rápida do que você sair somando um por um. Tá bom aí, eu entendi. Agora, eu sempre vou poder aplicar esta mágica? Não. Para que você possa aplicar esta mágica, você tem que ter uma característica presente na soma. E para sua felicidade, isso é muito comum em vestibulares, em provas, muito comum isso em concurso público, muito comum. Que característica é essa? Preste atenção, porque a partir de hoje, toda vez que você tiver uma soma desse tipo, em que essa característica apareça, você pode, sem problema, aplicar essa mágica. Vamos lá, vamos colocar essa parcela na forma de, essa soma na forma de sequência, tá bom? Pega esse primeiro termo aqui, é o número 1. O segundo termo é o número 3, depois o número 5, depois o número 7, por aí vai. Agora observe que coisa curiosa, olha só. Para eu sair do primeiro termo dessa sequência e para o segundo, eu somo o número 2. Para eu sair do segundo termo e ir para o terceiro termo, eu somo o número 2. Para eu sair do terceiro termo e ir para o quarto termo, eu somo o número 2. E aí você vai até o último termo, que é o termo 19. Você sempre vai estar somando o número 2. Para obter o número, o que é que você faz? Você pega o termo anterior e soma o número 2. Pega o termo anterior e soma o número 2. O fato de você estar sempre somando o número é o que eu chamo de característica. É uma espécie de regularidade. Sempre aparece esse número 2, tá bom? Então, sempre que aparecer isso, essa regularidade, que não precisa ser o número 2, eu poderia estar somando, por exemplo, sempre o número 3, ou o número 4, ou o número 5, mas sempre que aparecer esse tipo de regularidade, você vai poder aplicar isso daqui. Sempre você vai poder fazer isso. Eu posso criar um outro exemplo aqui agora para você. Me ocorreu, não estava planejado não, mas me acompanha, ó. 3, eu não somei de 2 em 2? Vamos somar de 4 em 4. Tá bom, vamos lá, vai. 7, me acompanha aí, viu? 7 mais 4, 11. 11 mais 4,
15, tá bom, vamos um pouquinho mais rápido, viu? 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47. Somar isso daqui, assim, um por um, dá muito trabalho. Então vamos lá. Tem aquela regularidade? Tem. Porque para eu sair de um termo e ir para o seguinte, eu estou somando quanto? Sempre o número 4. 3 para 7 soma 4. 7 para 11 soma 4. 11 para 15 soma 4. 15 para 19 soma 4 e por aí vai. Então eu tenho aquela regularidade. Tenho ou não tenho? Tenho. E aí olha só que coisa interessante, coisa curiosa. E aí essa curiosidade vem do fato disso aqui na realidade ser uma soma dos termos de uma progressão aritmética, tá bom? Mas não vamos entrar em detalhe não, porque termina descaracterizando. Pega o primeiro e soma lá com o último, vai. 50. Pega o segundo e soma com o penúltimo. 50. Pega o terceiro e soma com o antepenúltimo. 11 mais 39. 50. Tá vendo? Vamos resolver isso aqui de uma maneira mais rápida. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Vamos contar quantos números nós temos? 2, 4, 6, 8, 10, 12 números. Para um pouquinho. Como eu vou agrupar esses 12 números? Em somas. Eu vou separar em somas. E cada uma dessas somas é formada por 2 números. Cada uma dessas somas, digamos assim, gasta 2 números. Como são 12 números e cada soma vai ser formada por 2 números, logo eu tenho 6 somas. Ah, então eu tenho 6 somas. 6 somas. Mas cada uma dessas somas é igual a 50. Então eu teria 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50. Espera aí, pelo amor de Deus, isso é 6 vezes 50. 6 vezes 50, 300. Tá bom? Então, além do fato disso aqui ser uma progressão aritmética, eu pude usar duas daqueles monumentos à inutilidade, particularmente falando, a propriedade comutativa e a associativa, e pegar o 3 e associar com o 47. Eu posso pegar o 7 e associar com o 43. Eu posso pegar o 11 e associar com o 39. Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração, com a mais profunda sinceridade que eu posso ter, eu espero que essa tentativa minha, você que é iniciante, está chegando nesse planeta chamado matemática básica agora, eu espero ter convencido a você a não entrar nesse caminho fácil e barato de falar mal das propriedades. Não vai por aí não, porque não é legal não, tá bom? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Bom, vamos fazer o seguinte então. Não estamos falando da adição, do conjunto dos números naturais? Pois quando você fala da adição, você automaticamente fala da subtração. Mesmo porque uma é a operação inversa da outra. Nunca ouviu falar de que a subtração é a operação inversa da adição e a adição, por sua vez, é inversa da subtração? Nunca. Olha como são as coisas. Você, dependendo aí da sua idade, você já fez isso na sua vida, ou então irá fazer, inevitavelmente você irá fazer uma coisa corriqueira, uma coisa comum nesse nosso dia a dia, e que você usou o fato da subtração ser inversa da adição. Você só não sabia disso. Você quer ver uma coisa? Interessante como funciona. A gente faz as coisas, mas nunca para analisar direito. Você já fez a bobagem de ir a um supermercado levando uma criança de 6, 8 anos? Já experimentou fazer? Somente quem fez essa bobagem sabe como é algo para você se arrepender. Ainda mais quando o dinheiro está contadinho, que você tem que comprar aquilo, não pode passar.
Mas a criança não tá nem aí, nem tá chegando para você, cara. Não importa, levar a criança para loja, para supermercado, você pode ter no seu bolso aí em dinheiro o PIB dos Estados Unidos. Não é suficiente, cara. Não é. Pro que ela vai pedir, não é. E aí, olha só que coisa interessante. Eu já fiz isso, eu já tenho filhos pequenos. E é complicado, você leva, mas aí não tem argumento que entre na cabecinha deles de que o dinheiro não dá, daquele momento não, outro dia não, você não cumpre promessa, não dá, o dinheiro não vai. E aí o que é que você faz? Você tá lá no caixa, tá com um carrinho lá, e você começa a somar agora para ver se o dinheiro dá. Só que você se distrai, ou melhor, você está tão concentrado na soma que não percebe a movimentação da criança. Para onde é que ela vai? Primeira providência, para a seção de brinquedos, claro. E aí você está lá, né? E ela está lá na seção de brinquedos, você está aqui. Feijão, somou. Sabão em pó, óleo de soja, brinquedo, arroz. Opa, brinquedo? Oh, mas eu não botei. Ah, já sei. Você, né? Aí, meu querido, minha querida, você faz a bobagem de gerar aquele brinquedo. Depois de muita labuta, consegue convencer, mas depois de muita labuta mesmo, você consegue convencer ela a não levar o brinquedo. Mas você já somou o brinquedo. Olha só que coisa interessante, já estou voltando para a matemática. Você somou o brinquedo. O dinheiro não dá para levar. Infelizmente o dinheiro não dá. Quer dizer, infelizmente não, né? Acho que felizmente é bom uma criança de vez em quando ouvir um não. É bom ela aprender a conviver com negativas, com decepções, com não. É bom. Então, felizmente, o dinheiro não dá para levar. Ela vai ter que se conformar. Mas você já somou. E aí, o que é que você faz? Você nunca precisou assistir um curso de matemática básica para saber de que você vai subtrair o valor do brinquedo que você tinha somado. Subtrair somado. Ah, agora eu entendi, Ayrton. Então, quando você quer dizer que a subtração é a inversa da adição, é que uma pode desfazer o que a outra faz. Olha aí você. Você está vendo? Você já faz isso, já faz e fará na sua vida isso. Mas você não ligou uma coisa com a outra. Vamos fazer o seguinte, vamos sair do supermercado, e vamos dar um pulinho no livro do professor Scipione de Pierro Neto, um livro das antigas, aqueles livros que eu gosto particularmente, e tenho motivos para gostar mais dos livros didáticos, falando de livro didático, tá bom? Didático, mais dos livros didáticos de antigamente do que os de hoje. Eu tenho motivos para isso. Não é chatice da minha parte, não. É justificativo. Há razões, argumentos fortes para gostar dos livros antigos. Então vamos dar um pulinho lá no livro do professor Scipione de Pierro Neto, um excelente livro. Matemática, Conceitos e Operações, editora Saraiva, quinta série, edição de 1987. Isso, edição de 1987. Um excelente livro. Excelente livro. Quase 30 anos, né? Não. 27 anos, cara, é brincadeira. Então, 27 anos que esse livro foi escrito. Pela primeira vez eu vi a definição de subtração de uma maneira muito interessante nesse livro que eu estou me referindo. Então 27 anos depois, eu estou aqui agora na internet, naquela época nem internet existia, eu estou aqui agora mostrando para você a mesma definição, uma maneira diferente de apresentar a subtração. Então se liga aí, olha só o que é que ele fala, ó. Deixa eu botar aqui uma soma. Se ligue, viu? Vamos lá. Uma adição. Uma adição. Não é uma soma, é uma adição. Você tem uma adição onde esses dois números é uma parcela. E esse número daqui chama-se
soma. Ou, se você não gostar muito, o resultado. Soma o resultado, tá bom? O que é a subtração? Segundo o professor Scipione. Interessante isso. A subtração é aquela operação que permite que você, em uma soma, onde se conhece o valor de uma das parcelas e o valor do resultado, consiga descobrir o valor da outra parcela. Vamos traduzir? O que o professor Scipione quer dizer é o seguinte, ó, olha só, se liga aí. Tá vendo essa adição? Eu conheço uma das parcelas, tá aqui. Não conheço a outra e conheço o valor da soma. A subtração vai ser a operação que permite que eu descubra o valor dessa parcela. Muito interessante isso. Óbvio demais, mas interessante. Vamos lá. Qual é o número que somado com 3 vai ser igual a 8? 5. Tá, mas foi o que você fez aí na sua cabecinha. Por que você respondeu 5? Você sabe o que foi o que você fez na realidade? Você fez 8 menos 3. Você mentalmente viu quanto falta de 3 para 8. Essa história de quanto falta de 3 para 8 é uma subtração. Como é que a gente registra? 8 menos 3. Olha que barato. Veio assim. Então você pode, eu coloco essa definição aí, que eu acho ela muito inteligente. Foi a primeira vez que eu vi essa definição de subtração. Estou dizendo que é dele, não estou falando que é dele. Eu, Ayrton Torres, eu tive a oportunidade de ver. Na verdade foi a edição de 1982, foi quando eu vi. A edição de 87, ela é uma edição reformulada. Se você puder comprar esse livro, é difícil, porque ele já não é mais editado, você talvez encontre ele nesses sebos. É um livro da capa marrom, é muito bom. Livro das antigas, né? E vindo do professor Scipione já sabe, né? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu apresentei, não sei se você percebeu. Se não percebeu, não esquenta a cabeça não, que você é iniciante e você tudo é permitido. Eu acabo de apresentar para você a primeira equivalência entre as operações. Eu acabo de mostrar para você de que a subtração é a inversa da adição. E aí é inevitável, mas é inevitável que eu toque em um assunto que é problemático. É como se eu estivesse aqui agora colocando o dedo na ferida. É uma ferida que está aberta, estava aberta, está e infelizmente vai continuar aberta aí durante um bom tempo aí na educação brasileira. Particularmente falando na parte de matemática, é uma das feridas do ensino de matemática, é uma das feridas. Vai continuar, eu não saberia dizer por quanto tempo mais, eu não saberia dizer, mas infelizmente vai continuar. É a maneira como alguns professores ensinam de maneira errada esse tipo de operação, encontrar o valor X. Apesar das boas intenções, mas termina ensinando errado, né? É algo mais ou menos como aquele ditado popular que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Então vamos lá, independentemente de sua idade, não sei quantos anos você tem, se você tem 9 ou 90 anos, não importa. Mas se você é brasileiro e estudou no Brasil, o que eu vou falar aí agora, dependendo de sua idade, vai ser um flashback. Você vai sentir as memórias chegando, né, na sua cabeça. Como é que para mim ensinaram, e com certeza para você, como é que ensinaram isso pra gente? Ensinaram da seguinte maneira, ó. Você quer isolar o X, não quer? Então você vai pegar o 5 e vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Vai passar com o sinal trocado. Não esqueça mais disso não. A partir de hoje, quando o número passar em uma igualdade para o outro membro, ele passa com o sinal trocado. Ele passa com o sinal trocado. Ele passa com o sinal trocado. Olha, matematicamente não tem nada que justifique essa afirmativa. É, do ponto de vista matemático, uma verdadeira aberração você fala isso. A matemática em nenhum lugar justifica isso não, viu? Dizer que passa com o sinal trocado.
Mesmo porque a gente fica sem saber se esse sinal é do número ou da operação. Eu já ouvi professor dizendo que é do número, que torna pior ainda. É complicado isso. A matemática, você que está assistindo agora o quinto vídeo, ainda bem criancinha ainda, a matemática, ela é extremamente rigorosa e exigente, não poderia ser de maneira diferente. É a linguagem dela, é inerente a ela. Ela é extremamente rigorosa mesmo, exigente no que você fala, no que você escreve, nos teoremas, nas propriedades, nas definições, nas regras. Vou repetir, nas regras. Se você anuncia uma regra sem clareza ou com pouca clareza, você pode induzir uma pessoa ao erro. É justamente isso que me preocupa. Essa história de que um número muda de lado, troca de sinal. 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 Isso é uma lavagem cerebral assim, potente, cruel, cara. Você quer ver uma coisa? Alguém um belo dia, de tanto escutar isso, possa ser que a pessoa ou faça errado, uma pessoa mais desatenta, ela vai querer resolver o valor, encontrar o valor dessa igualdade. E ela sabe, a pergunta é a seguinte: qual o número que multiplicado com 2 vai ser igual a 10? Poxa, eu sei que é o número 5, claro, eu sei, porque 2 vezes 5, 10, mas se eu tenho que isolar o x, me ensinaram que esse número vai passar com o sinal trocado, porque quando muda de lado, troca o sinal, muda de lado, troca o sinal. Como é que eu vou passar ele para lá com o sinal trocado? Ele vai passar negativo, ele é positivo, vai passar negativo? E se for negativo, vai passar menos 2 assim, dessa maneira, ou vai passar dividindo o negativo? Porque se me disserem que não vai passar dividindo o negativo, eu não vou entender, porque me ensinaram que quando muda de lado, troca de sinal. Quando muda de lado, troca de sinal. Quando muda de lado, troca de sinal. Mas Ayrton, peraí, dá um tempo aí agora. Poxa, você está sendo rigoroso demais, você está indo demais ao pé da letra, quer dizer, no caso aqui, aí está ao pé do número. Não é bem assim. Peraí, Ayrton, aí eu vou discordar de você, Ayrton. Existem na realidade, Ayrton, duas regras. Alguém poderia estar argumentando comigo, né? Existem duas regras. Vamos lá. Uma das regras diz o seguinte: quando você estiver somando ou subtraindo, o número passa com sinal trocado. O número passa com sinal trocado. Agora, quando você está multiplicando, a outra regra, quando você está multiplicando e dividindo, o que passa trocado não é o número, é a operação que passa invertida. Ah, é? Ou então as coisas pioraram. Porque se eu já não estava entendendo essa regra, agora eu estou entendendo menos ainda. Porque as pessoas, principalmente aquelas pessoas adeptas da pós-neomoderníssima pedagogia, essas pessoas não reclamam de que a matemática tem que ser prática, né? E tem que ser mesmo, apesar de nem sempre isso ser possível de acontecer, mas sempre que você puder tornar a matemática prática, torne. Mas eu fico sem entender. Por quê? Qual a vantagem, qual a praticidade de você ter duas regras quando você pode ter uma? Me explica então. Para que você vai ter duas regras? Uma que justifica a adição e subtração, e a outra que justifica a multiplicação e divisão. Eu não estou entendendo. É isso que é a grande interrogação na minha cabeça. Ninguém nunca me explicou por que, qual a vantagem de você ter duas regras, quando você pode muito bem ter apenas uma regrinha que se aplica às 4 operações. Você quer ver? Olha só. Aqui é somando, né? Somando. Deixa eu botar uma outra situação aqui. Me acompanhe. Aqui eu vou botar subtração. Concorde comigo agora que se em vez de eu ficar falando, né, de que o número troca de sinal, eu falar passa com a operação invertida, você vai ver que essa história de operação invertida se aplica às 4 operações. Você quer ver? Que número é esse daqui? É o número 5. Ele é 5, é o número 5, é a ideia do número 5 que você tem dentro da sua cabeça. Então vamos lá.
Esse 5, ele passa para o outro lado porque eu quero isolar, eu quero encontrar o valor de x. Portanto, x tem que estar isolado. Portanto, 5 cai fora. Pronto, está aqui. Mas ele não vai passar menos 5. Isso aqui não é matemática. Isso aqui não é varinha de condão, que o número era positivo, você plim, torna ele negativo. Isso não existe isso. Pelo amor de Deus. O número era 5 e continua 5. Agora, o que é que você vai fazer? Como esse número está somando com o x, ele está adicionando com o x, ele quem? O 5, ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa da adição. O 5 no membro da esquerda, ele vai passar como 5 no membro da direita, só que subtraindo. Então x é igual a 4. Você quer ver? Olha para cá. Qual é o número que diminuído de 6 é igual a 10? Esse número que você está vendo aqui é o 6, ele não é o menos 6. É o 6, mais uma vez, o 6 positivo. A ideia matemática da quantidade 6. Então esse 6 que você está vendo aqui agora, ele passa para o outro lado. Ele não vai passar com sinal trocado, em nome de Deus. É o 6. Vamos lá. Só que tem um detalhe. Este 6, ele estava subtraindo com quem? Com o A aonde? No meio da esquerda. Logo, para que eu possa isolar o A, o 6 vai para onde? Vai para o membro da direita, fazendo o quê? Fazendo a operação inversa. Então, ó, A igual a 16. Poxa, que número é esse? 6? Que número é esse? 6. Não diz que troca de sinal. É feio. Você quer ver como se encaixa aqui também? 2 vezes x. Quando você tiver uma letrinha coladinho em um número, não precisa botar esse sinal de vezes, não, que chega a ficar deselegante, tá bom? Não tá errado você colocar não, mas subentende-se, você que não sabia disso, passa a saber, subentende-se que um número coladinho em uma letra indica multiplicação. Então eu tenho 2 vezes x igual a 10. Eu quero saber qual o valor de x. Logo, x tem que ficar sozinho, Jesus. Entenda isso, meu Deus. X tem que ficar sozinho. Pronto, já está sozinho. Tá aqui, eu vou consertar. Ele está sozinho. Pronto, está sozinho. Mas como é que o 2 passa? Ele passa de uma maneira como eu quero? Da maneira como você quer? De acordo com o que o seu horóscopo manda? Ou de acordo com a ciência chamada matemática? Quem é a inversa da multiplicação? A divisão. Por quê? Me explique. Por que uma é inversa? Ora, porque você está lá fazendo um cálculo lá, seja na ponta do lápis, na calculadora. Você sem querer, desatenção, multiplica o resultado por 5. E você quintuplicou. Tá errado, fulano. Fulano, tá errado. Como é que você faz? Você vai pegar aquele valor e vai dividir por 5. Meu Deus do céu. Você divide por 5. Daí você pode dizer que uma é inversa da outra. Logo esse 2 passa para cá dividindo. E não com essa história babaca de dizer que passa com um sinal trocado. Passa com a operação invertida. Aqui. Qual é o número que dividido com 3, sei lá o que eu vou botar aqui, meu Deus, é igual a 7? Pronto. Veja que o x não está sozinho. Ele está acompanhado do número 3. Não está acompanhado do número 3? Tá. Eu quero que x fique sozinho. Eu quero saber qual é o valor de x. Então 3, ele está de gaiato. Ele tem que cair fora. Pronto, cai fora. Mas cai fora como? É da maneira como eu quero? Da maneira que você quer? Claro que não. Ele vai cair para o outro lado fazendo a operação inversa. Ou seja, se ele está dividindo, ele passa multiplicando. 3 vezes 7, 21. Então eu espero aí que tenha, com esse vídeo, eu tenha colocado na sua cabeça duas coisas. A primeira, propriedades da adição no conjunto dos números naturais não são, como algumas pessoas falam, monumentos à inutilidade. Não são, não. E segundo, essa história de dizer que o número, quando muda de lado, troca de sinal. Eu não sei se você observou, em nenhum momento, eu vou usar a palavra agora, mas em nenhum momento eu usei a palavra equação. Eu vou evitar usar a palavra equação, porque eu precisaria definir. Isso sem contar que existe uma quantidade muito grande de tipos de equações. Portanto, eu vou chamar isso aqui de igualdade. Então, a partir de hoje, quando você estiver resolvendo
calculando o valor de incógnitas em igualdades desse tipo, desse tipo, desse tipo, desse tipo. A partir de hoje não fala mais que o número muda de sinal. Além de ser matematicamente incorreto, é deselegante, porque você está falando uma bobagem. Não tem justificativa matemática para dizer isso. O que acontece na realidade é que você passa com a operação invertida. Tudo bem que aí por trás tem o princípio aditivo da igualdade, mas também a gente não vai falar sobre isso. Para você não faz nenhum sentido. Mas eu posso lhe garantir que o que a matemática diz é que ele passa para o outro lado com a operação invertida. Esse foi o vídeo 5. No vídeo 6, o que é que eu vou fazer? Vamos lá, já vou logo dizendo o que é que eu vou fazer. Eu vou começar apresentando a multiplicação e a divisão, tá bom? E aí o resto do vídeo 6 nós iremos resolver calcular valor de incógnita, né, em igualdades, vamos chamar isso aqui de igualdade, e também resolver expressões numéricas, né? Aquela ordem, o que é que você faz primeiro, qual a operação, se você faz a multiplicação ou se você faz a adição, quem é que vem em primeiro lugar, quem que você elimina primeiro, se é parênteses, colchetes ou chaves. Isso a gente deixa lá para o vídeo 6. Combinado? Então você vai me ver agora lá no vídeo 6 do curso de Matemática Básica.